Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos novamente aqui ao canal do Renan França e hoje o assunto do vídeo é sobre o Ministério da Educação. Todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, de que o Abraham Van Traub não é mais o nosso ministro da Educação e basicamente o Ministério está sem um comando. Bolsonaro tem sondado algumas pessoas, alguns nomes têm ventilado aí na mídia, como por exemplo aquele cara que é dono, diretor, sei lá, presidente da Multilaser, o Feder, mas a galera andou puxando a ficha dele aí e viu que ele não é muito compromissado com a agenda conservadora principalmente. Existiam indícios aí de que ele é um excelente gestor na parte administrativa, ele não deixa nada a desejar, mas é importantíssimo, é realmente muito importante que a gente não fique focado nessa parte técnica, que é como os militares querem, formar aquele governo simplesmente focado na parte técnica e esquecer o lado da política, esquecer o lado da militância. Parece que os militares não aprenderam lá na época do regime militar, quando perderam o seu governo, quando perderam o poder para a esquerda, nos espaços culturais e etc, porque simplesmente decidiram ignorar os espaços culturais, decidiram ignorar a política e acharam que simplesmente fazendo um monte de obra, melhorando a economia, etc, as coisas iriam melhorar. Não foi o que aconteceu, a esquerda simplesmente não arredou o pé de tentar voltar ao poder. Então, diante de todo esse cenário, é realmente trivial que o nosso ministro da Educação seja um militante, que ele tenha a capacidade técnica, que ele tenha a capacidade administrativa, que ele seja um bom gestor, que ele tenha experiência e vivência na área de educação, mas acima de tudo ele seja um militante. Porque o problema das nossas escolas, por exemplo, não é que as nossas crianças não tenham capacidade, por exemplo, de aprender matemática. O problema é que em vez de eles estarem tendo aula de matemática, eles estão vindo abobrinha de professor, de reitor de universidade. Então isso é uma guerra cultural. Como que a gente combate toda essa lavagem cerebral? Como é que a gente combate toda essa esquerda infiltrada no meio educacional brasileiro? Porque são eles que estragaram a educação brasileira, colocando, por exemplo, um grande de um bosta como o Paulo Freire da vida, como o símbolo da educação brasileira, como se tivesse algum resultado. Sempre nos piores rankings possíveis do PISA, que é aquele programa internacional que avalia a capacidade técnica de alunos do ensino fundamental de 3 em 3 anos. O Brasil sempre figura ali nas últimas posições quando não está em último, atrás de países absurdamente ridículos como a Mongólia, por exemplo. Então, se você ainda não está convencido, eu vou mostrar um vídeo aqui agora para você, mostrando por que é extremamente importante que o nosso próximo ministro da Educação tenha noção da guerra cultural, saiba o quão nocivo é a ideologia esquerdista e que seja um militante para poder combater isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Saca só. Eu tenho 34 anos nessa instituição. Nunca vi uma festa de pelado. E se tiver, me chame. Cada vez que um aluno acende um baseado numa universidade brasileira e no mundo inteiro, estudantes fumam um baseado. Em todas as universidades do mundo. Mas cada vez que um estudante acende um baseado, levantam-se as vozes do moralismo. Olha aí, fumadores de maconha! Quanta bobagem, meu Deus! Eu tive um colega no curso de medicina lá da UNI, na UF, há 40 anos atrás. Ele fumou a Bíblia da mãe, gente. Olha a Bíblia da mãe. Pois esse miserável fumou de Gênesis a Apocalipse. E formou-se médico e hoje é um cirurgião. Mas aponta-se isso como se fosse a tragédia do mundo. Aí a demonstração de que a universidade é um antro de bandidos. É fundamental que cada estudante, que cada técnico, que cada professor, que cada profissional da área de educação levante a sua voz contra estas vozes do atraso, estas vozes que querem sim destruir a universidade. Pois é, essas são palavras vindas de um reitor de uma universidade. O cara que lida ali a direção que a universidade vai tomar, que cria um ambiente propício para que as pessoas estudem da melhor forma possível. E esta mesma pessoa que cabe essas funções, o que ele está preocupado? Ele está preocupado que os universitários tenham liberdade para fumar o seu baseado dentro das instalações, meu Deus do céu. Vamos lá!
Vamos analisar as frases deles, as falas dele. É fundamental que cada estudante, cada técnico, cada professor e cada profissional da área de educação levante a sua voz contra as vozes do atraso. Estas vozes que querem destruir a universidade. Isso é que ele está falando, porque em determinado momento ele fala assim: toda vez que um estudante acende um baseado na universidade, levantam-se as vozes do moralismo. Olha aí, fumadores de maconha. O que quer dizer? Você vê o cara fumando maconha, você vai chamar ele de quê? De fumador de orégano? Não, é fumador de maconha. Então eu não entendi exatamente qual que foi a crítica dele. Talvez ele esteja fumando bastante baseado e já esteja afetando a mente dele ali. Mas nem é esse o ponto que eu queria tocar. Ele reclama disso e fala que por ter esse discurso moralista contra os fumadores de maconha e baseado dentro das universidades, as pessoas têm que levantar a sua voz contra isso, contra o que ele chama de atraso. E ele fala aqui, ó, no discurso dele lá, cada técnico, professor, profissional da área de educação, etc, etc. Então isso aqui é literalmente o reitor de uma universidade falando que todo mundo que está envolvido ali no funcionamento dessa universidade deve se levantar contra o discurso conservador de direita. Ele está mostrando para todos os profissionais de educação e para quem mais quiser ouvir, de que fumar maconha na universidade é super legal, meu Deus do céu. Agora vamos lá. Sem hipocrisia aqui, independente se você gosta de fumar um baseado ou não, se você acha justo alguém fumar e plantar dentro da sua própria casa ou não, quais são os efeitos da maconha a curto prazo? Não vamos nem falar a longo prazo. Quais que são a curto prazo? Você não precisa nem ter nunca fumado maconha na sua vida para saber. A pessoa, ela fica completamente lerda. Ela fica alta, fica viajando, ela fala mais ou menos assim. É óbvio que os reflexos dela, quando ela está sob o efeito, eles estão mais lentos, o raciocínio dela está mais lento. Então, e você imagina só, um universitário que tem uma aula durante, sei lá, a manhã inteira, às vezes manhã e tarde, daí no meio desse período aí, no meio dessas aulas, no meio desse dia, ele decide fumar um baseado. Qual vai ser o empenho dele para as aulas seguintes? Qual vai ser o comprometimento dele em se empenhar naquelas faculdades, em tornar o nome da faculdade conhecido graças a ele, porque ele se tornou um aluno exemplar, que futuramente se tornou um grande profissional? Nenhum deles vai virar um grande profissional. Tem um determinado momento que ele fala que há 40 anos atrás estudou com um cara no curso de medicina que fumou a Bíblia da mãe. Ele até fez a piadinha lá, fumou de Gênesis a Apocalipse. E hoje o cara é cirurgião. Eu duvido que um maconheiro safado que tem esse desrespeito com a Bíblia da mãe, se é realmente que essa história aconteceu, porque esses caras são mentirosos para um caralho. Mas eu duvido que, se isso realmente aconteceu, eu duvido que esse cara tenha virado cirurgião. E se virou, comprou o diploma. Não tenho dúvidas disso. Porque todo mundo sabe quais são os efeitos da maconha a curto prazo. E na área educacional isso não ajuda nem um pouco. Na área da medicina, deixa os médicos conversarem sobre isso. Se isso tem alguma relevância no tratamento de alguma coisa, depressão, não sei mais o que, a tal da cannabis, não me importa. Agora, você estimular isso como se isso fosse uma bandeira da educação, fumadores de maconha, fumadores de baseado, se isso não é motivo suficiente para você entender de que o nosso próximo ministro da educação não basta ser um técnico, não basta ser alguém que tem vivência na área educacional, ele também tem que ser um militante. Na verdade, ele tem que ser mais militante do que tudo. Porque você sabendo exatamente onde alocar os seus recursos, você sabendo exatamente onde atacar, você pode eleger pessoas técnicas sobre o seu comando. Então é muito mais importante que a pessoa seja um militante do que alguém propriamente dito da área de educação. Se for o conjunto todo, melhor ainda. Militante da área de educação, um bom gestor, bom na área administrativa. Eu sei que é difícil achar bons aliados hoje em dia, depois aí de 30 anos de governo esquerdista, não é mesmo? Mas ninguém disse que ia ser fácil, tem que ser feito. E se for para fazer as coxas, é melhor nem fazer. Esse maluco aí da Multilaser, eu não sei exatamente se foi só burburinho da mídia ou se o Bolsonaro realmente cogitou ele como ministro da Educação. Mas a verdade é que alguém que tenha preço do Dória, que seja elogiado pela mídia ou alguma coisa do tipo, não pode ser coisa boa. Tá certo, pessoal? Me digam aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Nomes que vocês talvez sugeririam aí para o Ministério da Educação e que tipo de perfil você gostaria que o próximo ministro da Educação tivesse. Beleza? Não se esqueçam que eu leio todos os comentários, sem exceção. Adoro quando vocês comentam aqui nos vídeos. Não se esqueçam de curtir e compartilhar. Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.